Olá a todos e todas, eu sou Edson Maciel Júnior, professor das disciplinas de Didática e Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, aqui na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Eu faço parte do Departamento de Educação, Política e Sociedade, e que está no Centro de Educação aqui da nossa universidade, a querida UFES. Neste vídeo, da série Pensamento Fenomenológico e a Didática, nós falaremos sobre um terceiro tema. E o tema de hoje é a didática e os indígenas brasileiros. E a ideia desse vídeo vem por causa de minhas aulas, tanto de didática como de fundamentos históricos filosóficos da educação, onde eu tenho encontrado, tanto dentro das universidades como fora das universidades, intelectuais dos povos indígenas brasileiros, que têm uma produção significativa, e essa produção eu estou compartilhando com os meus alunos para que eles leiam, conheçam. E essas pessoas, esses estudiosos, eles estão apresentando coisas bastante significativas sobre a educação. Então, os indígenas brasileiros, eles são povos e nações. Povos e nações. Então, há uma confusão em relação ao que são, ou quem são os indígenas brasileiros, porque muitos estão afeitos à ideia de selvagens ou de irracionais. Daí, para ser índio, eles terão que continuar sendo selvagens. Essa é a ideia de muita gente. E eu já tive esse diálogo com pessoas conhecidas. É importante nós tirarmos essa ideia e trazermos uma ideia que eu entendo promotora da vida, que é ver os povos indígenas, vê-los como eles sempre foram, povos e nações, povo e nação. Como povo, eles terão mudanças dentro de suas comunidades, como qualquer povo na face da terra. Então, é importante a gente compreender isso. Quem são eles? E esses povos estão nos trazendo intelectuais muito importantes. Quem são eles? São povos ricos de experiência de humanidade que fizeram e fazem. Educação, uma das coisas. Então, falemos dos povos Galibi, Xoquileng, Cuicuro, Tucano, Chacriabá, Caiapó, Chavante, Guarani, que tem aqui no nosso estado, Caicangue, Pataxó, Curupanã, Tupinambá, Tuxá, Guajajara, Funiô, Baniwa. Eu não sei nem se eu falei esses nomes de forma correta. Panará, e mais uns 300 povos diferentes, são nações, pessoas dignas e pessoas honradas. Quem eu vou trazer para conversar nesse momento com a gente? Quem vai falar comigo aqui nesse vídeo, nesse nosso rápido encontro? Um professor chamado Edson Caiapó, meu xará, professor de História Indígena na Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal da Bahia, e também do Programa de Mestrado em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul do Bahia, em Porto Seguro. Eu escolhi esse, mas existem outros estudiosos, antropólogos, formados em direito,
filósofos como Cacá Verá, Ayrton Krenak, gente da artes como Naine Terena, e sensacionais o conhecimento que eles apresentam para nós. Qual é a ideia? Uma ideia surge aqui para nós. Essas questões estão contidas nos propósitos da Lei 11.645 de 2008, que deve abarcar debates de ordem diversas, buscando promover a revisão de tudo o que a sociedade e as escolas sabem e ensinam sobre a temática indígena, eliminando preconceitos e equívocos produzidos historicamente nas nossas salas de aula, nos livros didáticos e nos meios de comunicação. Tal iniciativa busca romper o silêncio, dando audibilidade e visibilidade aos povos indígenas, mostrando que suas histórias e culturas são contemporâneas, vivas e se relacionam com o presente e o passado. Imaginem, o passado deles, a ancestralidade deles é milenar, num movimento de tensão social dinâmico que pressupõe a perda, a manutenção e a ressignificação dos modos de vida desses povos em contato com a cultura não indígena, que é a nossa cultura. Há uma frase do Ayrton Krenak, do povo Krenak, que ele afirma o seguinte: o Brasil foi fundado sobre cemitérios. Entre muitas coisas, eu posso dizer, ele está falando aqui, que quando os europeus chegaram no Brasil, chegaram aqui num solo sagrado, aonde muitas e muitas vidas já haviam tombado. E sobre esse lugar sagrado, onde muitas vidas haviam tombado, e onde viviam muitas outras vidas, porque era um número enorme, né, de pessoas compondo nações e povos, aqui, né, é que se afirmou estar construindo uma outra civilização. Mas já havia aqui povos, já havia aqui nações. Então, a expressão de Krenak, ela tem um duplo sentido. Primeiro, que a nação foi construída com a eliminação de povos originários, das mais variadas formas, matando, dando cachaça, se viciando, escravizando, né? E uma política que pode ser relacionada ao genocídio, ao etnocídio, ao ecocídio. Em segundo lugar, é possível compreender a expressão como um grito de contra-violência pelo desrespeito aos povos originários quando fundaram a nação brasileira, sobre o local sagrado de descanso dos antepassados, sem que houvesse qualquer diálogo para erguer sobre o império, sobre o solo sagrado desses povos, fazendo sucumbir outras tantas grandiosas e pequenas organizações sociopolíticas. Quando falamos em diálogos, muitos pensam que é sentar-se a um lugar e ficar conversando. Não é, o diálogo não se resume a isso, né? O diálogo pressupõe que eu chego aqui, vindo da Europa, vamos usar aqui essa ideia, imaginar que eu venho na caravana de Cabral, cheguei aqui, né? O diálogo pressupõe que, ao ver essas pessoas, eu vou entender que elas são semelhantes a mim, e que são povos honrados e dignos, e que eu não posso chegar aqui pensando que sou dono de tudo e que posso sair matando a eles, assim como matando também a floresta, a fauna e tudo mais. Então, esse é o entendimento do diálogo. É entender, peraí, cheguei num lugar habitado. Então, meu relacionamento com essas pessoas e com esse lugar é outro. Aí já começa o diálogo. Sentar para conversar é algo que vem mais adiante, é um momento no diálogo, né? Como vivenciar, então, a educação com essas compreensões que estamos trazendo agora, né? Como vivenciar? Então, vamos pensar numa didática potencializadora. Primeiro,
apresentar as histórias das resistências e das estratégias de continuidade e manutenção das tradições. Vamos apresentar essas histórias. Por exemplo, há 4 antropólogos que são mestres e doutores no Amazonas, formados em nossas universidades. Esses 4 homens, provavelmente da nação tucana, eles construíram um hospital com toda a ciência indígena. E eles fazem um trabalho de mostrar, através de pesquisas sérias, de apresentação não só à universidade, mas aos seus pares, de um conhecimento científico epistemológico indígena, e ali eles construíram um hospital que atenderia as pessoas com uma medicina indígena que não é fumar um cachimbo, soltar fumaças e fazer dancinhas. É um profundo conhecimento de plantas, de ervas medicinais que contribuem para a vivência das pessoas. Coisa bastante séria. Então, essas histórias, essas tradições milenares, são coisas sérias que precisamos, então, divulgar, apresentar, assim como respeitar também. Uma segunda coisa seria contemplar e respeitar a natureza, né? É essa natureza que é vida ativa, né? E ter um envolvimento dinâmico e salutar com a natureza. Essa palavra envolvimento, ela é cara para o Edson Caiapó. Eu estou aqui falando de coisas que ele diz. Tal envolvimento não pode ser confundido com preguiça. Os povos indígenas, pela sua própria relação de envolvimento com a natureza e em oposição ao desenvolvimento, manterão os rios limpos, as florestas preservadas, independentemente do rótulo que a sociedade queira atribuir a isso. Uma terceira coisa, avançando em direção a uma nova postura pedagógica, o estudo da história e da cultura indígena nas escolas pode ocorrer por um viés que reconheça a pluralidade da nação brasileira e a diversidade dos povos indígenas, ressaltando que esses povos estão inseridos no tempo presente. Eles vivem no tempo presente. Uma outra coisa é a chave de compreensão, melhor dizendo, é de outro olhar que pode ser entendido, guiado por outros princípios, por meio de outra ética e de outra lógica, que não a lógica europeia ou uma epistemologia das ciências positivas. É simples, afirma Caiapó. Basta você compreender que a nação brasileira não é uma unidade homogênea, e sim uma unidade atravessada pela diversidade de identidades, línguas e diferentes formas de organização sociocultural. Conhecer isso pode produzir significativos conhecimentos e potentes relações dentro de uma escola. Aprofundar o conhecimento das contribuições dos povos originários para a formação da sociedade brasileira. Os povos indígenas são detentores de saberes milenários, mas ainda pouco conhecidos pelos não índios, como eu, por exemplo. São saberes diversos que passam pelo campo do manejo florestal, práticas agrícolas e medicinais que fazem parte do convívio cotidiano dos povos indígenas, das aldeias indígenas. Pesquisas realizadas por antropólogos e biólogos com os estudiosos indígenas produziu conhecimentos associados entre a etnologia e a biologia, que receberam o nome de etnobotânica e etnozoologia, etc. Citei aqui o caso de Paulo Barreto, lá do Amazonas. Ele é conhecido também por Paulo Tucano, ele e os seus 3 companheiros, nesses estudos aí bastante importantes sobre esse conhecimento milenário indígena. Voltar o olhar, uma outra coisa, e já chegamos aqui ao final,
voltar o olhar para as formas da vida dos povos indígenas, procurando os elementos que possam auxiliar na busca de alternativas para a crise instalada por meio do modelo de desenvolvimento escolhido pela humanidade. Esses povos são portadores de um saber que envolve conhecimentos experimentados e milenarmente construídos. Quando eu estou conversando com um indígena, com alguém da nação Guarani, Tupiniquim, Kayapó, Krenak, eu estou diante de alguém que vem de um povo que tem ancestrais e que tem um conhecimento milenar. Importante entender isso. Ele não chegou aqui no Brasil ontem, como eu. O sétimo ponto e o último, usar as literaturas produzidas pelos próprios indígenas, assim como nas aulas sobre o tema indígena, tenham periodicamente a presença de integrantes desses povos que relatam a situação social do seu povo e suas histórias, assim como é importante a realização de visitas técnicas dos alunos às aldeias, aos museus temáticos e aos eventos relacionados à questão. Então, é importante a gente compreender isso. Claro que ao ir a uma aldeia, você não espera lá encontrá-los pelados. Não é esse o caminho. Ou trazê-los para uma aula e trazê-los com aquelas vestimentas como se fosse só um olhar para aquela figura estética. Não, são pessoas que têm o que dizer. E uma importante fala. Né? Então, aí leiam Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Edson Kayapó, Gerson Binawa, Naine Terena, tantas, Célia Chacriabá. Aqui do nosso estado, nós teríamos o Jocelino Tupiniquim, temos uma outra jovem que estudou aqui na universidade, chamada Andréia, né? Se não me falha a memória, Andréia Almeida tem um trabalho de dissertação, né, importante exatamente sobre essas questões da escolaridade. Então, precisamos conhecer o que eles pensam, e há muita coisa importante para o nosso aprendizado. Então, é bem-vinda a provocação do professor Edson Kayapó para nós neste vídeo. Visando dar continuidade a esse debate, fica a pergunta: os brasileiros são indígenas? Essa é a provocação de Edson Kayapó. Fica a provocação. Né? Os brasileiros são indígenas? Como você se perceberia sendo indígena? Com isso, eu aqui me despeço e teremos, então, um próximo vídeo dentro dessa série que nós estamos aqui realizando. Um abraço a todos e todas.